Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda, um espaço para falar de esportes, em especial futebol, mas sem esse ranço de direita. Aqui o papo é outro, né? Reacionarismo não tem vez, a gente dá rolinho, elástico, drible entre as pernas, chapéu em quem defende uma visão excludente e autoritária de sociedade. Então deixa eu apresentar a galera que está comigo nesse ala esquerda, a nossa mesa de hoje. Eu sou Alexandre Reis e ao meu lado esquerdo, preparando aquele canhotaço, Herbert Borges. E aí, Herbert? Fala, galera, bom momento a todos. Estamos aí com a ala esquerda, sempre driblando pela esquerda, mais uma vez como o time do Ajax. Hoje só tem canhoto no time e não vou demorar muito na minha apresentação, não. Hoje a casa tá cheia, então já passa a bola pra Mônica Cury. E aí, Mônica, tudo bem? Fala, Herbert. Fala, galera. Tô muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Hoje o tema é massa, hoje o tema é bom. A gente tem convidado, vai ser massa demais. E eu vou mandar também rapidinho pro Thiagão pra gente não perder tempo com isso aí, que tem muita coisa boa pra gente falar. Isso aí, galera. Fala, Mônica. Bom a todos. Vamos falar o programa inteiro sobre futebol feminino. E isso me remete à nossa convidada, né? Melina Reis. O que você tá achando da Copa do Mundo? Se apresenta aí pra galera. Olá, galera. Boa noite. Bom dia, boa tarde, que a gente nunca sabe que hora o povo vai estar escutando, né? Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, dividindo essa bancada, dividindo esse passo pela esquerda. E tô curtindo, hein? Tô curtindo. Nessa quinta-feira aí já teve um feito histórico, esses 13-0 dos Estados Unidos em cima da Tailândia. É sempre uma seleção muito favorita, mas por ser realmente um jogo histórico, praticamente o time todo fez gol hoje. Enfim, vamos deixar essa bola rolar aí, porque tem muito jogo pela frente nesse podcast. A maior goleada da história de todas as Copas do Mundo. Exatamente. Feminino e masculino. Legal, gente. Então, olha, todo mundo muito bem-vindo, bem-vindas, e vamos dessa, né? A Copa do Mundo de Futebol Feminino começou na França, é a 8ª edição, né? Durante todo esse mês de junho, a final é em julho, mas a gente quer conversar um pouco sobre a Copa, evidentemente, vamos falar sobre como é que está sendo a cobertura, como é que a mídia tratando esse grande evento, quais são as possibilidades que uma visibilidade tão grande como passar na TV aberta, um evento desse pode gerar para o futebol feminino, mas aproveitar e falar também de desafios, né, do futebol feminino, como é que as coisas estão caminhando até agora, perspectivas para frente. Tudo isso está nesse papo hoje do nosso programa Ala Esquerda. E aí, Herbert, quer dar um canhotaço aí para a gente começar? Pode ser, galera. Então, a minha impressão inicial dessa Copa é a melhor possível. Eu tô achando que os estádios não estão super lotados, pelo menos nessa fase inicial, mas estão bem cheios. Percussão nas redes sociais, acredito que nunca foi tão grande, as pessoas comentando sobre a Copa, as pessoas fazendo churrasco, se organizando para ver juntas e debatendo o futebol feminino, como tem que ser. Acho que o nível dos jogos também estão muito bons. Eu vi bons jogos no fim de semana, tô tentando escapar do trabalho como todo brasileiro para ver futebol. Enfim, a impressão é a melhor possível. Eu tô gostando bastante. O que vocês acharam aí da primeira rodada? Então, esse assunto é até emocionante para mim, que eu jogo bola desde os 6, 7 anos de idade. E aí eu vou falar que aqui em Juiz de Fora, orgulho total, porque eu faço parte de um coletivo feminista, então a gente organizou assim, um evento para assistir aos jogos da Copa do Mundo do Brasil, né, só do Brasil, e cara, o primeiro jogo lotou. Tinha, assim, 2.000, 2.500 pessoas lá na UFJF. A UFJF proporcionou pra gente um telão aqui em Juiz de Fora. E foi muita gente, criançada, família, mulheres que jogam bola, mulheres que gostam de futebol, mulheres que comentam futebol. Então, assim, eu tô vendo essa Copa como histórica por conta dessa mídia toda, né? É uma Copa que já tá fazendo diferente das outras. Aqui no Brasil, é a maior rede de televisão, né, a maior emissora de TV tá transmitindo os jogos, isso é muito promissor, assim, é diferente, não acontecia antes. E o primeiro jogo do Brasil, quem narrou foi o Galvão Bueno. Claro que algumas mulheres falaram, era legal se tivesse uma mulher narrando e tal. Sim, é bacana, a gente quer ter as mulheres no jornalismo também esportivo e tudo mais, mas, cara, o Galvão é o principal narrador da Globo, então eu achei muito emblemático ele estar ali. Achei muito significativo ele narrar esse jogo.
diferenciado. Tinha uma mulher do lado dele comentando, né? Então já é um passo à frente também. Mas eu acho que foi importante ele narrar, sabe? Depois eu queria até ouvir a opinião da Mel aí sobre isso também. E de vocês todos, claro. E eu achei o jogo do Brasil muito bom, cara. Eu achei que elas iam entrar muito nervosas, porque o Brasil tem essa característica no futebol feminino. Mas não achei que elas foram até mais tranquilas, assim, calmas, esperaram o jogo fluir. A Jamaica não é um time tão bom quanto o nosso, então era só esperar um tempinho pro nosso jogo encaixar e a gente meter 3-0. Eu falei aqui semana passada que ia ser 3-0, não sei se vocês se lembram. Vocês estão lembrados disso? Mitou. Verdade. Mitou, Mônica. Eu fico muito feliz que a Copa do Mundo Feminina esteja conquistando o passo, que finalmente as pessoas estejam dando esse espaço ao futebol feminino. Ainda falta muito, a desigualdade, a disparidade entre os homens e as mulheres ainda é muito grande, mas é um primeiro passo. O fato do Galvão Bueno narrar é emblemático, o fato da Globo transmitir é emblemático. Então, o futebol feminino está caminhando, assim, está começando aqui no Brasil, talvez agora alguns times, criando times de futebol feminino, corpo ao Campeonato Brasileiro. Então, galera, primeiro eu queria concordar com vocês com relação também a essa questão do Galvão, né? Porque a gente sabe da importância, da necessidade da questão de gênero ser reforçada cada vez mais, é uma luta contínua, a gente evolui um passinho de cada vez, mas a expectativa é que cresça mais e eu acredito que também é um movimento que não regride, é daqui pra frente, né? Por mais que seja, às vezes, muito paulatinamente. Mas, apesar disso, eu também concordo com o simbolismo do Galvão, né? O narrador mais importante da Rede Globo, narrando esse jogo. Porém, não deixo de fazer as minhas críticas, né? Eu, principalmente por hoje estar mais como pesquisadora, também como torcedora, mas assim, de ficar analisando do ponto de vista da comunicação, falhas que, ao meu ver, é a 7ª vez que o Brasil está na Copa e acho que alguns erros já não deveriam estar acontecendo e que houve tempo suficiente para se preparar e para não estar assim. E um deles é tipo, o Galvão, apesar de estar ali narrando, mas vez por outra acionava informações da seleção masculina, que eu acho que era completamente desnecessário. Ia ter cara, sinceramente, não tem o que comparar um amistoso pré-Copa América contra Honduras para a seleção feminina estar disputando a Copa do Mundo, sabe? Uma transmissão de jogo de uma das partidas da seleção brasileira masculina para ficar informando o resultado da seleção feminina. Então, eu acho que isso poderia ter sido melhorado. E, claro, né, os episódios de machismo que a gente viu nessa transmissão, que, assim, ao meu ver, né, justamente dessa ainda baixa participação, né, de mulheres comentando e narrando, teve o Caio Ribeiro falando da jogadora que era bonita, da Andressa Alves, a outra dupla da Sport TV, que eu não lembro exatamente o nome, Noriega, sei lá, enfim, que eu acompanhei, inclusive, e falando se a mulher é bonita, tem que eleger, porque a musa, puta merda, a gente tá em 2019 e precisa ainda existir esse tipo de comentário na Copa Feminina. Eu vou pentelhar essas desgraças durante a Copa América, vou ficar lá marcando tweet direto, pedindo para eles comentarem os jogadores bonitos para ver se eles se tocam, porque eu acho que eles não deveriam nem corrigir só isso, mas tem um posicionamento público, a gente não vai mais fazer isso, pedimos desculpa sabe, e não só tipo tentar não errar daqui pra frente, porque são erros que não eram mais para acontecer, sabe? É muito importante a Globo tá transmitindo, mas transmitindo com esse tipo de falha, sabe? Isso me incomoda bastante. Porém, tô com muita expectativa, porque eu sempre estou com expectativa, porque tudo que a seleção feminina, pra mim, ela faz, já é surpreendente diante das condições que elas têm pra vestir essa camisa verde e amarela aqui no país, entendeu? Diante das condições que elas têm pra representar o país. Então, pra mim, tudo que elas fazem é muito válido e eu sou mais clubista pela seleção brasileira feminina do que pelo meu próprio Sport Clube do Recife. Deixa eu entrar nessa também. Uma das coisas que me chamou a atenção na transmissão do Galvão, eu acompanhei pela Globo também, é que tem um determinado momento, depois que a Cristiane faz o 3º gol, que fica aquela história isso já aconteceu alguma vez na história, algum jogador fez 3 gols numa estreia de seleção brasileira, e aí eles identificam que a Pretinha, né, fez isso num
uma Copa do Mundo feminina, e aí ficaram buscando um homem, encontraram o Leônidas. Mas aí quando o Galvão foi tentar, vamos ver se vocês descobrem, era a Ana Thaís, né, que comenta, Ana Thaís Matos e o Caio. Isso. Aí o Galvão veio uma hora e fala assim, ó, eu vou dar uma dica. Agora o Caio vai acertar. Foi o cara que inventou a bicicleta. Eu achei, assim, uma pequena sutileza dessa visão machista, né? Por que o Caio ia adivinhar quando ele falasse que foi o cara que inventou a bicicleta? Será que a Ana Thaís não teria conhecimento histórico sobre o esporte para ter essa informação? Eu acho que, assim, o tempo todo eu vejo um pouco isso. Essa ideia de que a comentarista ou aquela repórter que está ali participando é um pouco júnior. Está ali participando, mas ela ainda tem muita coisa para aprender. Então ela não consegue ainda tá no mesmo patamar dos repórteres e comentaristas homens. Então eu tô notando um pouco isso nos jogos que eu tô assistindo, né? Mas deixa eu colocar umas 3 questões aqui, porque aí a gente vai debater. Alexandre. Então, diga, Everton. Deixa eu dar só um pitaco, porque é um parênteses muito rápido. Para mim, há uma solução muito simples para isso, e que é a questão de bom senso. Eu concordo sobre a narração do Galvão, é importante ter o narrador número 1, né, dos grandes eventos da Globo lá. No entanto, a equipe da Globo é formada por um comentarista que é ex-jogador de futebol, que era o papel do Caio Ribeiro, um jornalista ou uma jornalista, um comentarista de arbitragem e o repórter de campo. Para mim, deveriam ser todas mulheres. Isso resolveria a maioria desses problemas que a gente está comentando aqui, porque na Copa do Mundo feminina, não tem que ser, na minha opinião, né, eu quero ouvir até as meninas sobre isso, uma exclusividade das mulheres, mas elas têm que ser maioria. Para mim, então, é uma solução muito simples. Não, eu concordo com você. Eu também acho que isso... A informação que a gente tem é que a Globo queria que a Glenda, né, Kozlovski, narrasse esse jogo. A ideia era essa, ela não topou, porque parece que a experiência que ela teve narrando, acho que ginástica olímpica, né, nas Olimpíadas, enfim, teve muitas críticas em redes sociais, enfim, e ela achou que não estaria preparado, não quis encarar esse desafio, e aí veio a solução do Galvão, né. Não acho nem que tenha sido o primeiro movimento da Globo, talvez a intenção fosse de uma equipe feminina. Agora, acho engraçado, assim, o Brasil tá com tanta dificuldade, nosso país tá tão horroroso, o Brasil tá vivendo um momento tão difícil que mesmo para fazer 3 gols, 2 a bola não bate nem na rede, né? Quer dizer, que sufoco que tá pra gente conseguir fazer gol e a bola entrar, né? Eu acho que o Brasil fez uma boa estreia, mas eu ainda continuo na expectativa de acompanhar os outros jogos. E a minha preocupação, e aí comentei muito rapidamente isso no nosso último programa, que é em relação ao fim de ciclo dessa geração, né? Eu, às vezes, consigo fazer uma comparação entre o futebol feminino e o basquete. A gente teve ali na década de 90 a melhor geração de basquete que a gente podia imaginar. Hortência, Paula, Janete, Marta, Alessandra, tudo na mesma época, jogando no mesmo time. Ganhamos campeonato mundial, ganhamos medalha de prata em Olimpíada. E depois, o que aconteceu? 0 de renovação. Hoje o basquete feminino brasileiro está assim, muito mal, quase não consegue classificação nos principais eventos. Em Sul-Americano aqui a gente já não vence, já perde. Quer dizer, a gente teve uma tremenda geração e não aconteceu nada depois. Eu fico preocupado, porque a Marta com 33, a Cristiane 34, a Formiga 41. Quer dizer, como é que vai ser a renovação dessas equipes? Apesar de agora essa obrigatoriedade da Conmebol, de que os clubes de futebol de toda a nossa região, né, na América do Sul e do Brasil em especial, tem que ter times de futebol feminino, na prática, o que tem acontecido em muitos clubes são parcerias. E aí eu fico me perguntando até que ponto essas parcerias estão incorporando o futebol feminino no clube ou não. Por exemplo, o Flamengo fez uma parceria com a Marinha. É a Marinha, é o time da Marinha, é o time que já jogava na Marinha e que usa a camisa do Flamengo. O Fluminense fez uma parceria com o Daminhas da Bola, que é uma organização social de Duque de Caxias, que já tem categorias de base, que tem um time profissional, que usa a camisa do Fluminense. Minha preocupação é até que ponto, para cumprir uma obrigatoriedade da Conmebol e da CBF, os clubes, na verdade, não vão fazer algumas parcerias, mas que não vão incorporar plenamente o futebol feminino na realidade dos clubes. E aí eu acho que a gente acaba não avançando tanto quanto poderia avançar. Alexandre, então, isso eu tenho um pouco mais de esperança do que você. Eu acho que a Copa do Mundo, como é o principal evento, ela sempre tem um público diferente, que às vezes nem acompanha futebol, mas tem interesse pela Copa do Mundo em si. Então eu acho que a gente vai ter a gente teve um ambiente tão propenso para a difusão do futebol feminino no Brasil. Os clubes já estão aí, mesmo sendo clubes de aluguéis, né? Antes nem isso tinha. E uma coisa assim que pra mim me chama muita atenção, não da melhor maneira possível, mas me dá muita esperança, é que o Brasil adora copiar a Europa em tudo, principalmente no futebol.